Segredo das Coisas. Hoje, em O Segredo das Coisas, churrasqueiras de cerâmica, perfuradoras pneumáticas, chafarizes e prancha oca de madeira. A cerâmica é um dos melhores materiais do mundo para isolamento. Churrasqueiras feitas de cerâmica conseguem cozinhar, assar, defumar e, é claro, grelhar a comida. As churrasqueiras de cerâmica retêm mais o calor do que as de metal, resultando numa comida mais saborosa e suculenta. Churrasqueiras de cerâmica utilizam carvão natural. Carvão natural é feito de madeira carbonizada por um processo de aquecimento especial. Cozinhar com carvão natural é o mesmo que cozinhar em uma fogueira de acampamento. Nesta fábrica, eles começam fazendo uma pasta. Os ingredientes principais são água, argila, feldspato e outros materiais rústicos. Quando a pasta é aquecida a altas temperaturas, ela endurece e vira a cerâmica. Outra equipe monta o molde de gesso de 2 partes para formar a base da churrasqueira. Depois de limpar o resíduo da moldagem anterior, eles juntam as 2 partes. O molde tem 2 cones. Um bombeia a pasta para dentro do molde e o outro permite a saída do ar enquanto a pasta preenche os espaços entre as 2 partes do molde. Eles deixam a pasta descansar por várias horas. O molde de gesso absorve 80% da água, deixando a pasta firme, mas ainda úmida. Eles retiram a parte superior do molde e retiram os excessos. Cortam um buraco retangular para a porta de saída de ar. Essa porta permite que o ar frio entre na churrasqueira. Em seguida, um técnico issa a base da churrasqueira, que é muito pesada, para retirá-la de dentro do molde. Eles repetem esse processo para fazer as outras peças da churrasqueira, incluindo a parte superior, chamada de cúpula, e a parte inferior, onde fica a base que se coloca o carvão. Depois de todas as moldagens, eles raspam e lixam os excessos. Eles colocam as partes montadas em um secador para remover a umidade residual. Pelas próximas 30 horas, os secadores fazem circular um ar aquecido a mais de 80 graus Celsius. Depois que as peças esfriam, a base e a cúpula vão para o toque final, para aperfeiçoar a parte exterior das peças. Depois, as peças são levadas para uma estação de envernizagem automática. As peças giram em uma base recebendo um banho de verniz de cerâmica. Um técnico verifica o revestimento e reaplica o verniz caso seja necessário. O verniz seca em torno de 20 segundos. Os técnicos aspiram os excessos. Eles montam a churrasqueira temporariamente. Colocam o suporte do carvão dentro da base. O prato da base na parte inferior do suporte de carvão. E colocam a cúpula por cima da base. Eles queimam a churrasqueira em uma fornalha imensa por 24 horas. Esse processo aciona uma reação química que transforma a pasta à base de argila em um material duro e resistente ao calor. Também modifica a cor do revestimento de verniz de transparente para preto. Depois do processo, eles montam a porta de aço inoxidável na base da churrasqueira. Em seguida, espalham uma cola na parte de cima da borda da churrasqueira. E então aplicam uma vedação feita de um material resistente ao calor. Isso cria um lacre entre a base e a cúpula.
Depois, eles prendem as duas partes com uma dobradiça e inserem o suporte de carvão e carimbam. Depois colocam uma vedação em torno do pescoço da cúpula e instalam o exaustor. Eles colocam a grade de ferro e a grelha revestida de porcelana dentro da churrasqueira. A grade de ferro segura o carvão. A grelha, revestida de porcelana, é para o cozimento. Por fim, instalam o termômetro. Depois de acender o carvão, os churrasqueiros podem ajustar o fluxo de ar pela porta de aço ou pelo exaustor na parte superior. Ambos devem estar completamente fechados para apagar a churrasqueira. Esse procedimento corta o suprimento de ar e apaga o fogo. Muitas fábricas utilizam perfuradoras para fazer as peças que precisam. As perfuradoras antigas nada mais eram que prensas grandes alimentadas por um sistema hidráulico ou pneumático separado. Atualmente, as perfuradoras são menores e contêm ambos os componentes em um único dispositivo. Essas perfuradoras são utilizadas em fábricas que fazem janelas de alumínio e molduras de portas. Um técnico insere uma barra de alumínio extrudido em uma máquina e aciona um pedal. A máquina aciona o molde que corta da forma selecionada. A máquina é feita de aço e alumínio e ambos chegam na fábrica em barras sólidas. Primeiro, eles serram as barras em pedaços pequenos para que possam construir todas as peças da máquina. Eles colocam as peças de alumínio em uma fresadora computadorizada. A fresadora utiliza uma série de ferramentas para transformar o metal em um componente específico. Essa peça é chamada de guia de perfuração. A função dela é alinhar a ferramenta de perfuração para que acerte corretamente o molde. Um técnico lixa as bordas da peça até que fiquem lisas. Outra fresadora corta as peças mais resilientes das barras de ferro. Ela também é computadorizada e segue as especificações dos técnicos. Essa peça de aço é a ferramenta de perfuração. Ela trabalha com um molde de aço fabricado da mesma maneira. Todas as peças da máquina passam por uma inspeção de controle de qualidade meticulosa. Esse sensor computadorizado verifica cada peça. Depois que todas as peças foram testadas, os técnicos começam a montagem. A base da máquina reveste os cilindros de ar. Eles posicionam o molde na parte superior da base e a parafusam. Depois instalam a ferramenta de perfuração, centralizando cuidadosamente em cima do molde. Um técnico instala a mangueira no cilindro de ar. Ele testa todas as partes para garantir que tudo esteja alinhado com o molde. Depois aperta os parafusos e instala o segundo nível da máquina. Uma máquina suporta 3 moldes diferentes em 3 níveis separados. O segundo molde é posicionado nos pinos de guia. A parte superior do segundo nível é instalada. E as ferramentas de perfuração são coladas na parte superior. Esse nível tem diversas ferramentas de perfuração, permitindo que a máquina faça diferentes cortes utilizando o mesmo molde. Os cortes podem ser simultâneos ou contínuos. Um seletor de perfuração que permite ativar e desativar cada perfuração é instalado. Assim que a instalação está completa, o alinhamento das perfurações é testado.
Então, a capa de segurança das máquinas é montada. Elas impedem que as mãos dos técnicos fiquem acidentalmente presas entre a perfuradora e o molde. Em seguida, é feito o sistema pneumático que alimenta a máquina. Primeiro, são anexadas as mangueiras de ar ao pedal. O técnico pisará no pedal para perfurar o metal. Depois, vai prender outra extremidade da mangueira na linha de ar comprimido. Agora, a perfuradora pneumática está pronta para ser utilizada na fábrica de janelas e portas. Um técnico insere uma barra de alumínio extrudido no primeiro nível para cortar a extremidade. Depois, insere no segundo molde para fazer 3 buracos onde entrarão as peças da moldura da janela. Por fim, o terceiro molde corta 3 buracos de parafuso do lado oposto. A máquina economiza tempo porque não precisa trocar os moldes entre as operações de perfuração. A água é essencial para a vida na Terra. Precisamos dela para sobreviver, mas também a utilizamos como entretenimento. Os chafarizes cativam o público com apresentações incríveis. Alguns, inclusive, utilizam luz para mudar a aparência da cor da água. Esses chafarizes emanam feixes espirais de cores no ar. O efeito é mágico. A produção começa com o molde dessa peça de bronze. Ferramentas computadorizadas transformam a peça em um flange que será instalado no local. Esse flange foi projetado para evitar vazamentos na junção entre o cano e o concreto. A peça seguinte é a placa frontal de aço do chafariz. Um técnico posiciona a placa em um molde, fecha o campo de luzes UV e ativa o laser. Este laser grava as informações do produto na placa. Essa marca é permanente e não desgasta. Em seguida, um técnico monta as luzes de LED coloridas. Ele conecta o circuito eletrônico em um cabo e prende o revestimento. Ele aparafusa um anel metálico na base do revestimento para mantê-lo preso. Imerge a luz num tanque de água para testá-la. Aciona um sugador para tirar todo o ar do tanque para simular a pressão dentro da água. Depois verifica se há bolhas ao redor da luz, o que indicaria um vazamento. Ele programa a luz para o show para verificar as diferentes cores. O próximo técnico prepara um selante epóxi. Ele derrama o selante no controlador solenoide dos jatos do chafariz. Demora 2 horas para a secagem completa. Depois que solidifica, ele protegerá os componentes contra danos causados pela água. Depois ele monta as carretinhas dos jatos do chafariz. Ele posiciona a carretinha em uma mola e prende com uma haste de metal. Aplica o selante na extremidade da haste e prende as porcas. Instala a base do bocal plástico e prende na carretinha com um pino central, que possui um mecanismo giratório. Transfere a carretinha montada para um coletor de distribuição de água e a parafusa. Ele testa a carretinha e confirma que ela desliza livremente pelas molas. Depois coloca tubos de plástico do coletor de distribuição de água para a biqueira do bocal. E prende as juntas com lacres de plástico. Depois, corta as pontas do lacre com uma ferramenta especial. Prende o controlador solenoide na carretinha e conecta o controlador aos diversos tubos de ar que vão para os jatos de água.
Coloca o jato de água montado na parte traseira de uma base de aço e prende com os parafusos. Depois, insere 2 luzes de LED em aberturas especialmente projetadas e a parafusa. Esse chafariz agora está completo. Ele prende a parte montada em uma fonte de ar comprimido para um teste seco. Confirma que o ar comprimido movimenta a carretinha corretamente na sequência programada. Também conecta o jato de água ao sequenciador mecânico para verificar o funcionamento. Depois de todos os testes, ele lacra o perímetro no jato com uma vedação de borracha e com uma placa de metal. Esse chafariz está pronto para a instalação. Quando combinado com outras fontes, o show fica bastante interessante. Os espectadores ficam tão envolvidos com o espetáculo que nem se importam de se molharem um pouquinho. As pessoas surfam em pranchas de madeira há milhares de anos. As pranchas mais antigas eram mais pesadas porque eram feitas de madeira maciça. Atualmente, os surfistas pegaram esse material clássico e deram um toque moderno, criando lindas pranchas leves de fontes sustentáveis. Quando as pessoas pensam em pranchas de surf, elas imaginam pranchas coloridas, feitas de espuma e fibra de vidro. Mas não é surpresa para ninguém o retorno das pranchas de madeira. Todas as embarcações foram feitas originalmente de madeira. Porque não importa o que aconteça, a madeira sempre boia. Eles começam colando 2 tábuas de choupo branco em uma tira de carvalho. Utilizando um molde, o artesão desenha o formato da prancha. Ele utiliza uma serra japonesa para cortar o formato manualmente. Esse é o modelo básico da prancha. Uma fresadora corta com rapidez e precisão a estrutura interna de apoio do compensado de choupo. O construtor busca fontes de madeira de fornecedores que trabalham com práticas de silvicultura sustentável. Utilizando a serra japonesa, o artesão cuidadosamente solta as peças da estrutura de suporte. Depois, lixa as extremidades com uma lixa de bloco. Começa a montar as peças para formar a estrutura da coluna da prancha. O técnico utiliza cola de secagem rápida. A colagem é rápida e poderosa, permitindo que ele trabalhe rapidamente. Depois de completar a coluna, ele começa a colar e inserir as costelas. A estrutura finalizada se assemelha ao esqueleto de um peixe grande. Depois que a estrutura de suporte está seca, o técnico posiciona na parte inferior da prancha. Ele posiciona cuidadosamente e prende no lugar para criar a base da estrutura. Depois, traça as linhas da estrutura na base. Ele mede e marca a distância do final de cada costela. Coloca um pouco de cola à base de epóxi por cima das linhas e depois coloca a estrutura na posição correta. Prende todas as partes e deixa secar por uma noite. As laterais da prancha são feitas com 12 ripas de madeira coladas e presas na estrutura. Essa parte demora vários dias para ficar pronta. Depois de terminar esse processo, o técnico aplica a cola de poliuretano na estrutura e nas ripas. Depois coloca a parte superior da prancha na posição correta e prende com dezenas de grampos. Ele deixa a prancha montada secar por uma noite. Agora, a prancha está pronta para passar para a última fase da produção. Primeiro, o técnico modela e lixa a madeira para dar o formato final. Retira os excessos de madeira das laterais utilizando as ripas como guia para o corte.
Arredonda as extremidades da prancha com uma pequena ferramenta japonesa feita de madeira. Utiliza uma ferramenta especial chamada lima grossa para finalizar as bordas. Ele usa um esquadro para garantir que o nariz e a rabeta estejam nivelados. A lima grossa permite que ele finalize a prancha com rapidez e eficiência. Em seguida, utiliza uma lixa de bloco para deixar a superfície da prancha lisa e finalizada. Ele assina na parte inferior da prancha com um lápis. Depois, passa por cima da assinatura com uma ferramenta chamada pirógrafo. Adiciona uma camada de fibra de vidro e cola epóxi para deixar a madeira com uma camada externa rígida. Os clientes podem escolher pranchas com a quilha removível ou podem escolher uma quilha de madeira permanente. Material tradicional e design inovador resultam em pranchas de madeira que foram feitas para durar.